Eu já tive a oportunidade de elogiar publicamente essa iniciativa lá na Jovem Pan, e eu queria reiterar aí o chavão que eu reproduzi na ocasião, que é o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa, e o preço por não debater política é ser pautado por quem tem o microfone. Então, isso é muito importante. Também queria cumprimentar aí toda a organização do evento, na figura do Paulo Matias, que foi super gentil aí com as palavras, e também do deputado Reni, me prestigiaram muito com esse convite, e também registrar um agradecimento especial a todos vocês nesse sábado nublado e frio, que se interessam em saber um pouquinho mais das minhas ideias. Muito obrigado. Bom, o desafio hoje que foi colocado para mim é falar de reforma política revolucionária. E claro que esse título sensacionalista não é meu, até porque entre reacionários e revolucionários, vocês sabem muito bem que eu me coloco como um conservador. O conservador é aquele que não está preso à nostalgia do passado, né, como reacionário, e tampouco à utopia do futuro, como o revolucionário. O tempo do conservador é o tempo presente. Aliás, fica já a primeira recomendação de leitura, o livro Ideias Conservadoras, do João Pereira Coutinho, explicados a reacionários e revolucionários. É um livro excepcional. O respeito pela história, pela cultura, pelas tradições, pelas leis, né, em geral, de certa forma, ele é um tributo ao momento presente, porque são justamente esses fatores que vão informar, que vão explicar, que vão subsidiar a realidade do momento. Então, é importante pontuar isso. Intelectualmente, o conservador ele não habita o mundo ideal deslocado no tempo. Ele atua no mundo real. E o mundo real ele é reflexo aí, de milênios, né, de evolução comportamental, de evolução civilizacional. E se nós chegamos até aqui, contra todas as adversidades que a natureza impõe, é porque algumas coisas estão dando certo. Por outro lado, nós temos dor, nós temos sofrimento, nós temos conflito nas relações humanas. E todos esses são indicativos que, se tem coisa que está dando certo, tem muita coisa dando errado. Agora, é importante reparar que a civilização, de forma gradual, não linear, a longo prazo, ela tende a mitigar a dor, o sofrimento e os conflitos. E isso de forma orgânica, de forma espontânea, por meio das suas lideranças políticas, das suas lideranças econômicas, militares, e, via de regra, lastreadas aí na opinião pública e no que a gente chama de Zeitgeist, né, o espírito do tempo. Na nossa civilização, então a civilização ocidental, fundada na moral judaico-cristã, nós temos mais de 2000 anos aí de história para relatar. E alguém tem dúvida de que a gente vive num mundo bem menos violento que há 2000 anos? Alguém tem dúvida que a gente vive num mundo mais justo do que há 500 anos? Mas a gente também pode voltar 100 anos no tempo. Alguém tem dúvida que o mundo hoje ele é mais rico, ele é mais saudável, ele é mais livre do que era há 100 anos? Para quem duvidar disso, tem um vídeo fantástico no YouTube do professor Hans Rosling, né, que é um estatístico sueco, que mostrou a evolução de saúde e de renda nos últimos 200 anos de todas as nações do mundo. É muito legal, muito bacana esse livro. É, de certa forma, uma lufada de otimismo, né? Dá alguns passos para trás e ver como a civilização está avançando. E esses indicadores de prosperidade que eu citei, eles mostram que a trajetória é auspiciosa e que aqueles valores, né, da nossa sociedade que resistiram ao teste do tempo, eles devem ser analisados com muita consideração, com muito apreço. E com a mesma minúcia, nós devemos sim buscar fazer um diagnóstico preciso de quais são as causas de dor, de sofrimento e de conflito na nossa sociedade, certo? Uma coisa que a gente vai reparar, analisando isso, é que muitas vezes esses conflitos eles se originam do quê? Da perversão desses valores que estão lastreando o sucesso da nossa sociedade, os valores que fizeram a nossa sociedade evoluir. Portanto, reforma política revolucionária é só uma força de expressão em razão aí do seu alcance, da sua abrangência, talvez do seu impacto social, mas é a reforma política conservadora que vai preservar o que funciona e reformar o que não funciona, sem esgarçar o tecido social,
sem fazer rupturas bruscas com as instituições estabelecidas, de forma gradual, de forma consistente, e prevenindo o avanço de agendas incompatíveis com os valores da sociedade, aquele progressismo legiferante que a gente vê no STF, por exemplo. Isso é conservadorismo. É preservar as conquistas da humanidade, reformando as injustiças e adequando as normas aos costumes que estão em constante evolução. E, justamente por isso, se fala que conservadorismo não é uma ideologia. Eu vi o professor Rene, né, falando sobre ideologias e pacotes fechados de ideia. Então, essa é uma reflexão importante. O conservadorismo é muito mais uma forma de ver o mundo, um prisma, um método. Né? E, dada a quantidade aí de dor, de sofrimento e de conflito no mundo, o conservador ele se torna, inevitavelmente, um grande reformista, né? Um reformista inveterado. Isso vem desde a tradição da fundação, né, do conservadorismo inglês por Edmund Burke. Mas, enfim, vocês viram a volta enorme que eu dei para fazer propaganda do conservadorismo. Né? E já fazendo jus aí à minha reputação de manipulador de massas, mas já que está estabelecido que a reforma política revolucionária é, na verdade, a reforma política conservadora, no sentido de promover aí a transformação social a partir dos valores tradicionais que alicerçam a evolução da civilização ocidental, eu queria chamar a atenção de vocês para dois desses valores ou princípios que são basilares aí na Constituição do Estado, de qualquer Estado democrático de direito. E já que a gente está no âmbito do conservadorismo, né, entre os regimes possíveis que existem, então, portanto, a tirania, a oligarquia e por aí vai, vamos optar aqui, fazer uma opção clara pela democracia, que, nas palavras do Churchill, é o pior de todos os regimes, excetuados todos os outros. Né? Os dois valores que eu queria chamar a atenção de vocês são isonomia e limitação do poder. Isonomia é um conceito interessante, principalmente se a gente vai na etimologia da palavra, né, que é grega. Você vai iso, ele traz a ideia de o mesmo. Né? Então, você tem as bebidas isotônicas, isso é referente aí à concentração de partículas em meio aquoso. O pessoal que é mais fitness sabe bem como é difícil fazer exercício isométrico. Eu claramente não estou praticando. E nomos vem de norma, né? É lei. Então, a isonomia traz consigo essa noção de igualdade. Igualdade formal, importante colocar, não é aquela igualdade material aristotélica, né, que é tratar os iguais igualmente, os desiguais igualmente, na medida da sua desigualdade, mas sim a igualdade formal, a igualdade de todo cidadão perante a lei. E isso, necessariamente, emboca na questão de competir nas mesmas condições. Isso é muito importante para a gente falar de processo eleitoral. O outro valor de limitação de poder, aí a gente pode repercutir esse valor em várias esferas. Né? Você tem a estrutura do poder, portanto, a separação dos poderes, aí preconizada pelo Barão de Montesquieu, quando ele vai separar em executivo, legislativo e judiciário, e vai colocar um poder atuando como freio e contrapeso do outro, né? Os famosos checks and balances. Os poderes são independentes e harmônicos entre si, ou assim deveriam ser. Você tem isso. Você tem também a pulverização do poder de decisão pelo voto. Né? Em última análise, isso é o voto. Você pulveriza o poder de decisão e com eleições periódicas. E, finalmente, tratando do agente político, uma limitação de poder óbvia é o mandato. Né? Então, ele tem plenos poderes dentro de determinadas balizas legais por um período pré-determinado. Aqui, falando de limitação de poder, uma última observação é sobre ceticismo político, certo? Então, aquela desconfiança saudável, né, que a gente tem que ter em relação à capacidade humana de compreender e atuar positivamente na sociedade. É por isso que a gente deve evitar sempre concentrar muito poder numa pessoa só, porque, em última análise, nós somos muito limitados a muito mais entre o céu e a terra do que pressupõe a nossa vã filosofia. E, já que a gente citou Churchill para fazer o combo, aqui tem, para mim, a frase mais emblemática sobre limitação de poder e uma definição até com um certo humor fino, né, do que é a democracia, que é da Margaret Thatcher. Né? A democracia, ela não é um sistema que garante que os melhores sejam eleitos, mas que os piores não fiquem lá para sempre. E isso aponta numa direção muito
importante, que é a da renovação política, da oxigenação política, né? Já que nem sempre os melhores são eleitos, e quando os piores estão lá, é fundamental que eles saiam de lá rápido. Então, aqui a gente sai um pouco da teoria e começa a adentrar a prática, né? E, infelizmente, eu vou ter que fazer uma mudança aqui no nível das citações. A gente falou de Churchill, falou de Thatcher, e agora a gente vai para o Rodrigo Maia. Frase emblemática do Rodrigo Maia. Quer conhecer o Brasil? Visite o parlamento. Por favor, eu gostaria de ouvir gritos de quem se sente representado pelo parlamento brasileiro. O silêncio eloquente, como esperado, porque o parlamento ele não representa o Brasil. Ele representa o que o Brasil tem de pior. E eu não estou falando só de corrupção, né? Não estou falando de crime, estou falando de traços de caráter mesmo. O político médio ele é um covarde, o político médio ele é egoísta, ele é ególatra, ele é arrogante, ele é elitista. Não são traços que refletem a média da população brasileira. Não mesmo. Agora, como então um sistema democrático elege os seus piores? Aí, como bem antecipado pela Margaret Thatcher. Só que no nosso caso, no Brasil, como no sistema brasileiro, esses piores eles se perpetuam no poder, né? Citamos aí o Rodrigo Maia, ele está aí há 6 mandatos. Isso a Thatcher não antecipou, com certeza. O ponto central, né, a crítica que a gente tem que fazer é a seguinte: o nosso sistema político, o nosso sistema eleitoral, ele é produto intelectual das elites e oligarquias políticas legislando em causa própria, num projeto consciente ou inconsciente de perpetuação no poder. E a única forma, né, de reformar esse sistema é tendo como norte a renovação, amparada pelos princípios da isonomia e da limitação do poder. Então, a minha reforma, já que o microfone é meu agora, ela passa pelos seguintes pontos, que são esses: reeleição, financiamento público de partidos e campanhas, emendas parlamentares, candidaturas independentes e proporcionalidade e redução do tamanho do Congresso. Além desses pontos, né, que estão todos aí no âmbito do Poder Legislativo, eu vou comentar também brevemente sobre a composição do STF, né, a forma ideal de composição do STF, na minha opinião, e também fazer uma observação sobre presidencialismo de coalizão. Vamos começar com reeleição, citando aí um outro grande pensador, Washington, que disse o seguinte: pau que nasce torto nunca se endireita. A reeleição ela nasce com uma PEC que há décadas está sob suspeita de ter sido comprada, né? Um daqueles casos clássicos da nossa República em que não há provas, mas não há dúvidas, né? Então, já começou com o pé errado. E vamos fazer um favor aí, para fazer um favor à dialética, né, para ter um elemento de alteridade. Os argumentos a favor da reeleição eles são bem óbvios. O bom trabalho ele deve ser prestigiado, a recondução ao cargo por sufrágio, né, é a prova de que aquele parlamentar exerceu um bom serviço público. Dá, inclusive, para falar em meritocracia, forçando um pouquinho. Agora, vamos pensar pela lógica dos incentivos, vamos pensar pela natureza corruptora do poder, que ninguém aqui vai negar, né? Todo mundo já ouviu falar da mosquinha azul, né, que pica os detentores aí de cargos públicos, e pensar isso à luz do ceticismo político. E aqui eu me recordo de um pronunciamento lapidar do deputado federal Marcel Van Hatten. À época ele era deputado estadual, ele falou isso na Tribuna Gaúcha, e ele disse o seguinte: olha, a primeira prioridade de todo político, obviamente, é a eleição, né? Sem o mandato, ele não consegue nem cumprir a sua agenda positiva, né? Então, a primeira prioridade é a eleição. A segunda prioridade, certamente, é a reeleição. E qual a terceira prioridade? Eu não faço a menor ideia, mas ela está num grau de importância muito inferior às 2 primeiras. E isso é verdade, né? Eu lembro quando eu tive a oportunidade de participar de campanhas políticas em 2018 e tenho muito orgulho de ter me tornado não só eleitor, mas também amigo dos meus clientes. E uma vez, acho que foi o Vinícius Poit que
me perguntou, e aí, Caião, né, que dica que você me dá, alguma coisa assim, e eu disse o seguinte para ele, eu falei, cara, não exerça o seu mandato para ficar no poder, exerça o seu mandato para entrar para a história. E eu tenho dado essa dica e essa recomendação para todos os meus amigos políticos. Abdiquem do direito à reeleição. Né? O verdadeiro poder, o poder que não te corrompeu, é aquele do qual você pode abrir mão. Né? E eu acho que o político que tem medo do setor privado nunca deveria ter virado político, porque ele não é uma liderança da sociedade civil. Se você tem medo do setor privado, você não pode legislar sobre ela. Se você tem sobre ele, se você tem medo de ir para o setor privado, significa que você não tem outra qualificação que não a de fazer política. E isso é perigosíssimo. Né? O Reni fez aí uma bem-vinda apologia ao perfil técnico, né, dos nossos legisladores. Enfim, o político profissional também, ele agrega cada vez menos. Se nós pararmos para pensar isso do ponto de vista psicológico e até de como as relações humanas elas se desenvolvem no tempo. Ele tende a ficar cada vez mais fisiológico, ele tende a ficar cada vez mais pragmático, beirando o utilitarismo, talvez até o maquiavelismo, ele tende a ficar nihilista, fatalista, pessimista. Né? Quantos políticos que nós não víamos aí com tanta verve, e depois você vai vendo o cara meio que entrando no sistema, sendo engolido, né, pelo sistema, fagocitado aí por essa célula tumorosa aí que é Brasília. Então, o idealismo ele vai se desgastar pelo decurso do tempo. Né? Isso no legislativo, porque no executivo eu acho que aí não cabe nem argumentação, porque os incentivos são mais perversos ainda. O cara no executivo, pensando em reeleição, isso é um convite ao uso da máquina pública com finalidade eleitoral / eleitoreira. Todo mundo sabe disso. Né? Portanto, à luz daqueles valores de limitação do poder e isonomia, a limitação do poder, no caso da reeleição, ou do fim da reeleição, é temporal. Fala, cara, teu prazo é esse, vá para um outro cargo, volte para o setor privado, esse tipo de coisa. E, no caso da isonomia, é para que o político não faça uso dos seus direitos, que, na verdade, são privilégios, né, na definição do Bruno Garchagen, que é aquele direito pelo qual todos pagamos e poucos usufruem. Então, ele não faça uso dos seus privilégios com finalidade eleitoral. E é muito difícil isso não acontecer, né? Porque todo político ele tem um gabinete à sua disposição. Nós pensarmos aí em termos de um deputado federal, né, para ficar em um exemplo, ele vai ter o quê? R$100 mil de verba de gabinete para contratar até 25 assessores. É muito fácil fazer campanha assim. Então, qual a isonomia que se estabelece em relação a todos os outros cidadãos que não têm essa máquina na mão? E, no caso do executivo, então, nem se fale. Né? Portanto, eu defendo, sim, o fim da reeleição, lamentando que bons políticos não possam ser reconduzidos ao poder, mas, muitas vezes, a sociedade ela tem que avançar na velocidade dos seus mais lentos. E aí eu, como conservador, nesse caso, prefiro tirar os caras antes de lá, para que a gente não corra riscos como esses 6 mandatos consecutivos do Rodrigo Maia. O que me leva ao próximo ponto, financiamento público de partidos e campanhas. Bom, vocês já devem conhecer aí, de trás para frente, que o fundo partidário é aquele mesadão, né, que os partidos políticos ganham conforme as suas bancadas e que oscila aí entre 800 e 900 milhões de reais por ano. Hoje em dia, os 2 partidos mais beneficiados com esse fundo são, respectivamente, PT e PSL, todos ganhando aí acima de 100 milhões de reais. Mas isso não é absolutamente nada perto do fundo eleitoral, que ano passado, né, 2018, foi de 1,7 bi, e que, dependendo eu ia falar contingenciamento, mas do provisionamento na LDO, pode avançar, com a chancela do citado já Rodrigo Maia, para 3,7 bilhão de reais. Tem uma questão muito interessante. Eu participei de um programa Pânico esses dias, na companhia de líderes de um movimento político chamado Nas Ruas. E eles receberam uma interpelação judicial do Congresso Nacional por terem se referido aos políticos, aos deputados, como vagabundos, por causa desse aumento, desse provável aumento do fundo eleitoral. E aí perguntaram minha opinião sobre se isso era injúria, eu falei que não, porque, de certa forma, era lastreado na realidade. Né?
porque o que você tem aqui é uma figura de linguagem, uma hipérbole. Então, é uma força de expressão. O vagabundo é aquele que não trabalha. Então, dentro do exagero, aquele que trabalha menos é vagabundo também. E quando você usa dinheiro público para satisfazer uma necessidade pessoal, você necessariamente está pegando um atalho e trabalhando menos. Portanto, todo político que votar a favor do aumento do fundo eleitoral é vagabundo, segundo a língua portuguesa. A mim, eles ainda não interpelaram. Bom, agora falando do ponto de vista moral, claramente o fundo eleitoral ele é uma violação às liberdades políticas, né, do pagador de imposto, que não tem a opção se financia ou não uma campanha, não tem o menor cabimento os meus impostos financiarem a campanha do Boulos. Aliás, tivemos oportunidade... Pois é. Tivemos a oportunidade de entrevistá-lo no Morning Show, e eu chamei a atenção do ouvinte, né, para o fato de que a campanha do Boulos foi milionária, né, 6,5 milhões de reais, inclusive deficitária. Eu não mencionei isso no programa da rádio, mas ele terminou devendo 200 mil reais, e assusta que o valor de crowdfunding foi na ordem de 100, 120 mil, e o valor de doação direta de pessoa física foi 90 mil. E eu achei que a Globo inteira, com aqueles cachês milionários, apoiassem a causa psolista. Né? Mas, realmente, o socialista ele se especializa em socializar o dinheiro dos outros. Né? Jamais serão acusados de fazerem uma doação pela causa em que acreditam. Eles querem fazer doação com dinheiro do pagador de impostos. Né? O Boulos, para vocês terem uma ideia, 6 milhões de reais de dinheiro público. Né? Pega a campanha do João Amoedo, não usou nada. Até a campanha do próprio Jair Bolsonaro não usou nada. Foi uma campanha superavitária. A campanha do Boulos custou 4 vezes mais que a campanha do Bolsonaro. É um absurdo. É um absurdo. Mas, enfim. E a gente tem também o caso, vamos falar dele de novo, do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, 1.800.000 reais para obter 70 mil votos. Imagina o estrago, Reni, que você não ia fazer com 1.800.000 reais de campanha. 70 mil votos. 70 mil votos, ou seja, cada centavo contou. E o interessante é que aqui você tem sintetizado no financiamento da campanha do Rodrigo Maia o que o Brasil tem de pior. Porque se por um lado ele pegou 700 mil reais de dinheiro público, por outro você tinha o Carlos Gereissati, irmão do Tasso Gereissati, doando 500 mil reais para a campanha dele. E nem tucano ele é, não que isso faça muita diferença, mas o ponto é, você vê como as oligarquias elas se mantêm no poder. E, com certeza, os 700 mil reais de dinheiro público fez toda a diferença, porque ele entrou lá na rabeira com os tais 70 mil votos. Mas, enfim, falando da questão da realidade eleitoral, é muito injusto, é uma vantagem injusta, né, por questão de alocação de recurso, os caciques determinarem para onde que vai essa verba pública, porque deixa todos os outros candidatos que não têm acesso a essa verba em desvantagem. Portanto, de novo, a gente está ferindo o princípio da isonomia e o princípio da limitação de poder, porque quem tem dinheiro, infelizmente, tem voto. Então, eu defendo o fim do financiamento público, tanto de campanhas quanto de partidos políticos. Terceiro ponto. Obrigado. Isso é mais polêmico. Terceiro ponto é sobre emendas parlamentares. Na minha visão, e aqui eu acompanho os ensinamentos do professor Modesto Carvalhosa, vê que o tema é complicado, a gente já faz apelo à autoridade no começo. Aqui há uma violação da separação de poderes, né? Porque o que acontece é o seguinte, quando você tem um sistema de emenda parlamentar, em última análise, o que você faz é, você torna o legislativo sócio do orçamento. E qual que é a perversão aqui? Quem executa o orçamento deveria ser o executivo. E uma das funções precípuas do legislativo é justamente a fiscalização do orçamento. Então, vocês concordam que existe um certo interesse em você ser fiscal do orçamento e sócio ao mesmo tempo? Né? Pode dar toda a sorte de confusões. E, do ponto de vista eleitoral, ele estimula o clientelismo, o tal do voto de curral, forçando um pouquinho a expressão, carregando nas tintas, o tal do voto de cabresto. E mais, tem gente que fala assim, não, mas isso é uma forma de trazer o dinheiro federal para os municípios, então façamos um pacto federativo. Agora, quando você pega uma verba X e joga numa cidade Y, a cidade Z
não recebeu recurso público. Portanto, de novo, você está ferindo a isonomia novamente e, de novo, incorrendo em privilégio, porque o pagador de imposto da cidade Z contribuiu da mesma forma que o da cidade Y. Não é? Então, você tem, de novo, violação de valores basilares do Estado democrático de direito. Por isso que eu fui contra a PEC do orçamento impositivo, um dos poucos erros que o Partido Novo, por exemplo, cometeu apoiando isso, porque dinheiro carimbado não é política liberal, pessoal. Ponto final, sabe? E a gente tem que prezar pela autonomia, a autonomia do ente público em alocar essas verbas e fazer isso da forma mais justa possível. Então, eu sou totalmente a favor da rediscussão do Pacto Federativo, acho que o dinheiro tem que ficar nas cidades, as pessoas moram nas cidades, né? Elas não moram em estados, elas não moram em países, né? Elas moram nas cidades, e o dinheiro tem que ficar por lá. Mas, enfim, eu sou totalmente contra as emendas parlamentares impositivas, inclusive as de bancada, e eu acredito que o orçamento deve ficar sob tutela do Executivo, com rígida fiscalização do Poder Legislativo. E aí o próximo ponto, esse daqui é mais tranquilo, eu vou até reproduzir a minha argumentação no Morning Show, foi recente, sobre candidaturas independentes. Aliás, uma judiação, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, por um voto, não conseguiu aprovar o projeto na CCJ. E é uma pena. A mídia tem tratado a candidatura independente como candidatura avulsa. Isso é uma forma depreciativa, porque não exprime o real valor, né, o real significado disso. E eu tenho sido enfático nisso. É um absurdo, juridicamente, é um absurdo negar ao cidadão o direito de se candidatar, colocar barreiras partidárias para isso. Aquela velha história, né? Todo mundo sempre, quando vai fazer alguma argumentação constitucional, começa com o artigo 1º, o parágrafo 1º, né? Todo poder emana do povo e que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Só que, no Brasil, todas as elites políticas, todas as oligarquias, elas erguem barreiras ao pleno exercício, né, desse poder pelo povo. E uma das barreiras mais óbvias é justamente a filiação a um partido político. É uma norma que tem viés totalitário, que remonta às políticas dos estertores da ditadura do Getúlio Vargas, né, e que, além de imoral e inconstitucional, viola direito humano. E aqui eu vou ler para vocês um trecho do Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, né, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades, aí vai falar de participar de assuntos públicos, votar e ser eleito em eleições livres, periódicas, etc. E fala o seguinte, olha só, aliás, 2, do artigo 23, item 2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação por juiz competente em processo penal. O que isso quer dizer? Que faz todo sentido a lei permitir que só maiores de idade participem do processo político, faz todo sentido uma lei da ficha limpa, né, que impõe barreiras penais para que os nossos piores não possam se candidatar. Isso tudo está de acordo com a lei, né? Questões de nacionalidade, tudo bem. Só que, em nenhum momento, você pode restringir a participação política à chancela de uma elite, de uma associação. Isso não faz o menor sentido. E aí muita gente argumenta de forma literal que, não, mas a previsão da filiação ao partido político consta da própria Constituição. Sim, mas são princípios que estão em conflito, né? Onde que está a isonomia aqui? Eu não posso concorrer porque eu não estou filiado a um partido, mas se o partido tem o direito de dar a legenda ou não, significa que ele impõe uma restrição ao meu direito. Então, ele está restringindo um direito humano. Então, isso é ilegal, inconstitucional e imoral. Isso do ponto de vista jurídico. Agora, vamos pensar do ponto de vista prático, nas eleições. O que aconteceria nas assembleias estaduais e na Câmara Federal com a aprovação das candidaturas independentes? Pouca coisa. E essa é a nossa esperança. Porque como eles só legislam em causa própria, se não for afetar tanto a realidade deles, não tem problema. Porque o que acontece? São pouquíssimos os parlamentares que se elegem acima do quociente eleitoral, né? Quociente é resultado de uma divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras disponível.
Então, o que acontece? A ampla maioria dos parlamentares se elege com seus próprios votos e o resto dos votos, a soma dos votos do partido, o partido faz as cadeiras e distribui entre os seus mais votados. Certo? São poucos aqueles parlamentares que conseguem, por exemplo, como a doutora Janaína Pascoal, aqui em São Paulo, se eleger por conta própria. E, no caso dela, ela ainda puxou um monte de outros parlamentares junto. Pois bem, no âmbito legislativo, isso não muda muita coisa. Agora, onde que é a tal da revolução, né, para usar o título aqui da nossa palestra? Nas prefeituras e nas vereanças, mais de 5.500 espalhadas pelo Brasil. Imaginem o impacto que vai ser quando a sociedade puder votar nas suas reais lideranças, não aquelas chanceladas pela elite política, né, pelo estamento burocrático, não. Estou falando das lideranças espontâneas, as lideranças econômicas, os grandes empregadores, certo? Eu estou falando daquelas lideranças que surgem organicamente, espontaneamente. E aí você acaba com o problema do pedágio partidário. Você acaba com a máfia do diretório, né? Outro nome também interessante que eu já ouvi uma vez. Isso é revolucionário, pessoal, porque isso permite, no âmbito municipal, acabar com os primeiros tijolos de uma corrupção estruturada em plano nacional. Aquele negócio, a corrupção no Brasil é sistêmica. Ótimo, o primeiro passo para combater é no âmbito municipal. E você faz isso como? Permitindo a candidatura independente. Porque aí, e quem mora em cidade pequena sabe disso, uma coisa é o diretório municipal. Muitas vezes ele não é nem alinhado ideologicamente em plano federal com os partidos. Então, quando você quebrar essa hegemonia partidária, né, além de ser uma questão básica de liberdade e de direitos humanos e respeito aos direitos políticos do cidadão, você vai permitir que as pessoas de bem tenham uma barreira a menos para adentrar na vida pública. Né? Quantos jovens aqui, idealistas, vão se deparar com uma realidade, pô, eu gostaria de participar, gostaria de ser um representante do legislativo, mas eu vou ter que passar pelo crivo de um partido político. E aí, no final das contas, dependendo de como for, ele vai ter uma ou outra legenda para escolher, e olhe lá. Né? E é um ambiente tóxico, é um ambiente muito tóxico. Então, eu sou totalmente a favor da candidatura independente. Eu acho que, entre todos os pontos que eu citei e que eu vou citar, esse é aquele que, de forma, vamos dizer assim, mais silenciosa, vai causar o maior impacto. Finalmente, queria falar um pouquinho sobre proporcionalidade de representação e sobre a redução do Congresso Nacional. Eu imagino que todos aqui saibam que o voto... A maioria aqui... Quem aqui é de São Paulo? Por favor. A grande maioria. Vocês sabem que o voto de vocês vale menos que o voto do Acre, de Rondônia, de Roraima. Né? Vocês estão ligados dessa história. Né? Bom, vamos lá. Constituição Federal, abre aspas. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, só que não, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. E aqui está o cap. Eles estipulam um teto para a quantidade de parlamentares em São Paulo. O que eu quero? Que aumente a quantidade de parlamentares em São Paulo? Claro que não. Eu quero que, se esse é o teto, tudo seja recalculado com base nesse teto, porque a situação que a gente tem hoje aqui no Brasil é que um deputado paulista representa 650 mil pessoas e um deputado de Roraima representa 72 mil pessoas. O do Amapá, 103 mil. No Acre, 108 mil. E tem distorção até se você considerar, olha só, o Rio de Janeiro. O deputado carioca, o Rodrigo Maia, olha só ele de novo, representa 300... E depois o pessoal fala que eu pego no pé do Lula. Né? O Rodrigo Maia representa, com seus 74 mil votos, 373 mil cariocas. Né? O deputado que eu citei, o Vinícius Poit, representa 650 mil pessoas. Isso é uma grande distorção. Né? A Câmara Federal, aquela cúpula, né, voltada para cima, para receber toda a influência do povo brasileiro, a Câmara Federal deveria representar o povo de forma proporcional. Então, tudo bem, querem colocar um teto de 70, então recalcule-se tudo. Eu acho até legítimo, pode até ser que haja um piso para o Estado não ficar muito subrepresentado, ter um deputado, né, vai ter um deputado, 3 senadores, né, sei lá. Então, eu sou a favor da revisão disso. De novo, princípio da isonomia, pessoal.
Mesma coisa. Vocês não podem admitir que o voto de vocês valha menos do que de qualquer outro brasileiro. Isso é ilegal, pô. É flagrantemente ilegal. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, só que o voto de vocês vale menos. Não faz o menor sentido. Então, mantenha-se o teto, reduza-se um pouco o piso e vamos ter uma proporcionalidade aí. E no caso do Senado, eu não sei vocês, mas será que precisa de 3 por estado? Não podia ser 2? O custo do Congresso Nacional ele é superior a 10 bilhões de reais por ano. Quando a gente para analisar friamente, eu citei antes, a verba de gabinete para a contratação dos 25 assessores é de R$100 mil. É de R$100 mil. A verba do cotão parlamentar é de R$40 mil. O auxílio mudança, pois é, no começo do mandato e no final, é equivalente a um salário. Então, são 2 salários a mais. Fora o salário de R$33 mil por mês, fora o fato de que muitos não pagam muita coisa. E eles têm aí à sua disposição um escritório de advocacia particular, que é a Procuradoria do Parlamento, eles têm toda a sorte aí, de privilégios. Então, é um esquema muito caro. E aí, quando você vê que você tem deputados, aí, às vezes, muito próximos que quase não atingiram 5 dígitos de votação, nem mais de 10 mil votos, tendo acesso a todo esse recurso público, isso é muito chocante. Portanto, eu sou a favor de uma revisão da questão da proporcionalidade, simplesmente porque fere isonomia. Eu vou ser bem breve aqui em relação aos próximos pontos, porque meu tempo está acabando. Aparentemente, quando eu não sou interrompido, eu falo demais. Falar um pouquinho, a gente não pode, imagina, domingo, amanhã, espero vê-los todos aí nas ruas, se manifestando contra os abusos de autoridade e a favor da execução da lei. Afinal de contas, tá mais do que claro os crimes de responsabilidade cometidos aí por vários ministros do Supremo Tribunal Federal, e esse é um ponto importante, porque é aquela velha questão, quem vigia o vigilante. Infelizmente, o único freio e contrapeso na legislação brasileira para conter eventuais excessos do Supremo Tribunal Federal é o Senado. E, infelizmente, o único remédio legal para isso é o impeachment, que é uma coisa dura. Você poderia ter, de repente, como se diz, um conselho constitucional reunido, eventualmente, periodicamente, para analisar, mas a gente tem aquela situação bizarra, denunciada pela Fundação Getúlio Vargas, em que, dos 111 pedidos de suspeição, no qual o próprio ministro não se declarou suspeito, todos eles foram arquivados. Em vários deles, o ritual, aliás, o ritual é ótimo, se bem que vai saber. Em vários deles, o rito foi absolutamente desrespeitado. Então, é o seguinte, aqui a gente tem, para o Supremo Tribunal Federal, a gente tem que começar a colocar um cap, esse conceito vago de notório saber jurídico. Pô, o que é isso, pessoal? Dias Toffoli, o cara é reprovado 2 vezes no concurso da magistratura. Claramente está lá por uma nomeação política, não se declara suspeito para absolutamente nada. Então, tem que ter um critério muito mais sério, exame de provas e títulos, para que ele entre na lista dos candidatos ao Supremo Tribunal Federal. Também é fundamental que haja mandato. Por que não haver mandato? Não tem que mexer em PEC de bengala, nem nada disso. Põe um mandato de 10 anos, mais que suficiente. A maioria deles já é um pouquinho velhinha até, não é nada demais. E voltar ao Supremo Tribunal para a sua atribuição precípua, que é o quê? O guarda da Constituição. Não tem nada a ver eles ficarem decidindo, qual que é o resultado do campeonato. Esse tipo de coisa, essas pautas absurdas, que chegam até o Supremo e que tornam ele um gigante. O orçamento deles é mais de R$500 bilhão por ano. É absurdo, tem 222 funcionários por ministro. Inclusive, eles passam 200 dias por ano afastados dos tribunais. E, infelizmente, nenhuma das lagostas ainda que eles compraram deu intoxicação alimentar em nenhum deles. Putz, vão me chamar de sádico de novo. Bom, finalmente queria falar, só para fechar, sobre... porque a gente falou um pouquinho do judiciário, são todas atribuições do legislativo, mas eu queria falar um pouquinho do presidencialismo de coalizão.
né, que foi, inclusive, o tema da minha palestra na FenaBrave esse mês. E, bom, falando rapidinho aí sobre, né, teoria geral do Estado, o Brasil é uma república, existe aqui a tripartição dos poderes, inspirada em Montesquieu. Os poderes da república eles são independentes e harmônicos entre si, funcionando como freios e contrapesos, blá, blá, blá. Isso é teoria. Como que era a prática aqui no Brasil das últimas décadas, né? Você tinha o poder executivo associado ao poder legislativo de forma promíscua, de forma perniciosa, e a esse conluio se deu o nome de presidencialismo de coalizão ou presidencialismo de cooptação. E como que operava, né, esse sistema perverso? A presidência loteava ministérios, loteava cargos e distribuía verbas, seja de forma lícita ou de forma ilícita, como era o caso do mensalão, que nada mais era do que a compra de apoio parlamentar, usando propina, a maioria vinda de nomeações de estatais. Então, você percebe como a roda girava, né? E, obviamente, a gente não pode imaginar que o voto desses parlamentares era por convicção, né? Esse voto era por conveniência de momento, era absolutamente circunstancial e talvez até uma retribuição de favor. Na prática, quando a gente dá a mão para o político, o que ele quer? O braço. Então, isso acaba virando um instrumento de chantagem. Então, você tem o legislativo sempre achacando o poder executivo, a ponto de, durante o lulopetismo... Pô, eu ia ficar sem falar do Lula, mas não deu. A ponto de, durante o lulopetismo... O Brasil chegou a ter 39 ministérios, e com ministros de uma dezena de partidos, né? E a imprensa lá de joelhos, né? Abraçando a narrativa em nome do quê? Da tal da governabilidade. Ou seja, qual a narrativa? Se você quer formar uma maioria parlamentar, se você quer avançar as agendas importantes para o país ou para o governo, necessariamente você tem que atuar em conjunto com um Congresso que é fisiológico, que é interesseiro e que é todo fragmentado, certo? Só que até o povo brasileiro, que cunhou a máxima "rouba mais faz", se cansou desse sistema e elegeu aí uma figura um tanto quanto disruptiva para a presidência da República, né? Um político profissional, corporativista, do baixo clero, né, da Câmara Federal, só que recém-imbuído aí de um espírito reformista e abraçando algumas agendas liberais, aliás, contra todas as previsões do establishment. E quais foram as primeiras medidas? Redução de ministérios, não eram 39, eram 29, mas passaram para 22, extinção de 22 ou 21 mil cargos, funções e gratificações públicas por decreto, compromisso do ministro da Economia de não contratar funcionários públicos por 2 anos, né? Então isso foi congelado, e ajuste fiscal. Reforma da Previdência, né? Outros pontos aí, pente fino, né? Aquela MP antifraude, pente fino nos benefícios previdenciários e por aí vai. E, finalmente, ele não nomeou ministros por indicação política, né? Os ministros que estão lá, que são, enfim, egressos aí do sistema político partidário, eles são ou indicações de bancada, então são negociações mais complexas, ou são, inacreditavelmente, da predileção do presidente da República. Mas não houve o tal do toma lá, da cá, certo? E foi muito engraçado, porque a reação do Congresso a isso foi, em 3 horas, o senhor Rodrigo Maia batendo o recorde de aprovação de uma PEC em 3 horas. Isso é impressionante, né? O pacote anticrime está lá há 100 dias. E a legislação infraconstitucional. E já está fatiado, né? Então, assim, o cara aprova uma PEC em 3 horas, só que esse foi o tiro de misericórdia no toma lá da cá, porque ele pegou uma verba que era discricionária e tornou ela impositiva, ele engessou. Então, ele acaba com o último instrumento de barganha formal, direta, financeira, entre executivo e legislativo, né? Então, assim, tudo que dá para rir, dá para chorar. E a imprensa, né, com aquele ódio que transborda do presidente, do seu governo, ficou com ressaca, com esse excesso de republicanismo e começou a reclamar de articulação política. Quem fala de articulação política agora que a reforma da Previdência foi aprovada em 2 turnos na Câmara? Ninguém. O pessoal reclama do quê? De diálogo. Tudo bem, essa é uma crítica justa. Mas é muito diferente de articulação política, que é só um eufemismo para concessão de favores lícitos ou ilícitos envolvendo cargos, nomeações e verba pública. Agora, finalmente, a gente tem no Brasil, que a gente sempre deveria ter tido, um Congresso irritado com o Poder Executivo,
né? Um Congresso que exerce rígido controle e fiscalização do Poder Executivo, que derruba decreto presidencial, que altera MP, que disputa a paternidade das reformas, não é verdade? Rodrigo Maia estava lá em 2017, 2018, o Centrão estava lá em 2017 e 2018. Alguma coisa mudou e agora ele é o pai da reforma. É a lógica dele. Mas, enfim, o ponto é, esse parlamento, pessoal, não está comprado. Então, isso é uma coisa muito positiva e que vai dialogar com aqueles princípios que a gente falou, principalmente a limitação do poder. A gente finalmente tem estabelecido aí um sistema de freio e contrapeso que, por mais bizarro que seja no noticiário, é mais republicano, olha só. Né? Então, eu queria fechar essa palestra com uma nota de otimismo, né? Otimismo vigilante, que é o otimismo característico do cético político. E eu peguei aqui um trecho de uma fala inspiradora do Mário Sérgio Cortella sobre a postura dele em relação a todas as frustrações políticas e econômicas que nos acometeram nos últimos anos. Ele diz o seguinte, quando perguntado, né, você não está sendo muito otimista? Ele fala o seguinte, eu digo, graças a Deus, eles ainda não me venceram. Eles, os corruptos, os canalhas, os patifes, eles já levaram dinheiro público, já levaram parte da integridade da política. Eles não vão levar a minha esperança. Eles não vão me vencer 2 vezes. Já derrotaram nossa capacidade financeira, derrotaram o emprego de muita gente. Não vão me derrotar matando a minha esperança. Esses democracidas não vão vencer. Muito obrigado.